Senhor, todos felizes com Cristo? Amém. Então nós vamos dar início ao estudo, coloca aí. Nós estamos trabalhando esse estudo a bodas do Cordeiro, né? Tá? Esse evento maravilhoso que eu creio que toda a igreja espera, esse grande evento. E a igreja, nós vamos mergulhar em alguns capítulos, em alguns versículos, homens que tiveram deslumbre desse momento, né? Desse momento que a Bíblia toda profetiza. O primeiro homem a profetizar esse evento, né? Algum estágio desse evento. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Judas, tá? Judas capítulo, só tem um capítulo, né? 1 e o verso de número 14. Coloca na tela para mim, por favor, para a gente entender. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Tá? Então o sétimo na geração de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Já profetizava, nós estamos dizendo o sétimo homem depois de Adão. Ao verso de número 15, tá? Porque o Senhor Jesus virá, né, com a sua noiva, com a sua igreja, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, esse evento que a igreja é tão como falada, embora saiu dos púlpitos, parece que no passado havia mais estudo dessa natureza, e hoje nem tanto, né? Então, não é uma coisa nova, a olhar bíblico. É uma coisa que os nossos antecessores já havia usado por Deus, profetizava. Vamos pegar aí Daniel, tá? Pegamos o sétimo depois de Abraão. Vamos pegar aí Daniel, aí, que é 600 anos de Cristo. Daniel capítulo 12, o verso 1 ao 4. Olha o que Daniel diz sobre este momento também. Por favor, coloca aí Daniel 12, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ah? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Né? Está falando do grande evento que o apóstolo Paulo vai falar em Tessalonicenses. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros, então todo mundo vai ressuscitar, tá? E outros para a vergonha eterna. E aí você escolhe, né? Em qual desses grupos você está. Verso número 3, os que forem sábios. Olha, eu acho muito bonito aí. Os que forem, isso. Pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente. Verso 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento ou a ciência multiplicará. É o momento que nós estamos passando. Vamos pegar agora um que falou disso há 2000 anos atrás. Vamos pegar aí Coríntios capítulo 15, o verso 51 em diante. O apóstolo Paulo tratando o mesmo assunto. Tá? 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 51 em diante. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permanecesse. 51, não 1, 51. Ah, tá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, olha o mistério que ele está dizendo. Nem todos dormiremos. Está falando do quê? Do arrebatamento da igreja. Mas todos seremos o quê? Há um mistério nisso. 52. No momento, e aí ele vai dizer a velocidade, a rapidez que isso vai acontecer. No momento, é no abrir, fechar os olhos. Se você estiver cansado, o piscar seu é 0,7 milésimo de segundo. Agora, se você estiver descansado, é 0,3 milésimo de segundo. Não dá nem para dizer, ai, acontece, tá? É muito rápido esse evento.
Então, no momento do abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível. E nós seremos o quê? Os que estiver vivo, transformado nesse evento. Versos de número 53. Porque convém que isso que é corruptível, a nossa natureza, o nosso corpo, né? Que é barro, né? E apodrece, envelhece, se revista da incorruptibilidade. E apagou tudo. Vamos para lá. Se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Está dizendo a nossa natureza humana após o troco do toque da trombeta. 54. E quanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal, dizendo do nosso corpo, se revestir da imortalidade. Então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por que, igreja? Entenda o porquê o apóstolo Paulo trabalha esse assunto bem interessante, tá? O que é a vida? Alguém consegue definir o que é a vida para mim? Eu vou ser bem lógico. A vida é um pedaço de um tempo, com entrada e saída. Entrada quando você nasce, saída quando você morre. Então, todos que vieram à vida precisam passar por esse portal, ou por esse anjo, ou por esse ser, que nós chamamos a morte, que é a saída desse local. E na contagem desse ser, haverá um grupo de pessoas que entraram para o tempo, que é a vida, nesse curto pedaço de tempo que nós vivemos, né? E não passarão pela morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz, volta lá o versículo, por gentileza. Volta lá, por gentileza. Tá, ele vai dizer, ó, a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Porque quem deu essa vitória à igreja? Cristo, quando ressuscitou, tá? Dá continuidade? Tenho? Isso. E aí, nesse momento, iremos perguntar, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória, o Sheol, região dos mortos, tá? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Nossa, dá um estudo bonito, mas não vou entrar nesse assunto não. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Jesus Cristo. Amém. Você viu quantos capítulos, quantos homens em diverso tempo, né? Enoque, o sétimo homem depois de Adão. Você vai pegar aí, Daniel, você vai pegar aí Paulo, você vai pegar, vamos lá, Joel 2:1, vamos lá para Joel também, que já é um pouco mais, né? Dos profetas menores, Joel, aí, ó. Olha o que ele diz: tocar a trombeta em Sião e clamar em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Então, esse dia vai acontecer. Se nós vivêssemos há 2000 anos atrás, em qualquer região do mundo, segundo os estudiosos, segundo os homens que, né, tragam a história para nós, disse que havia um comentário desde os antigos que o Filho de Deus viria, tá? Só que ninguém esperava esse evento. Vem quando vem? E veio. Entenda que os três, né, magos, que dizem que são três, cada um vieram de uma extremidade, tá? Quando Herodes ficou sabendo, ele chamou os estudiosos e diz que vai nascer em Belém, de Judá. Então, só que o povo não esperava. A mesma coisa de hoje. Nós, como igreja, estamos esperando. Estamos esperando esse evento? Estamos ou não estamos? Será que se convertamos ao cristianismo, só queremos vitória e bênção? Só queremos ser religiosos? Só queremos ter uma igreja para congregar? Ou nós aguardamos, esperamos esse momento? Vamos lá. E aí o verso 2 do capítulo 2, ó. E disse que esse dia será dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens densas, trevas, como a alva espalhada sobre os montes.
povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, nós podíamos citar aqui vários versículos, vários capítulos, tanto do Novo Testamento como do Velho, narrando que esse evento vai acontecer. Tá? Então, vamos agora, depois dessa pequena introdução, entrar no estudo. Trouxeram papel e caneta para marcar? Eu acho que já estão marcando, né? Dá continuidade, por favor. Vamos lá? Dá continuidade, por gentileza. Parte 2, vamos lá. Os participantes das bodas do Cordeiro. Será um ato de união vital, indissolúvel, do noivo, que é Jesus Cristo, com a sua amada noiva, que é a igreja. Um lance de casamento pressupõe amor profundo entre os nubentes. Este tal ato de proporção grandiosa, maravilhosa, e por que não dizer estrondosa, de uma forma magnífica, nem na criação dos planetas e do universo nunca se viu tal deslumbre dos anjos, tendo em vista que tal acontecimento ocorre acima da eternidade no local de Deus. Então tudo que Deus criou está abaixo dele. Então, imagine toda a corte celestial. Jó trabalha bem isso, o Jó capítulo 38, não precisa colocar, vendo quando Deus está fazendo tudo, né? E os anjos ficam maravilhados. Mas esse ato aí, tá, irá acontecer aonde Deus habita. Isso que é interessante. Nem todos os anjos têm acesso a esse local, a Bíblia vai dizer isso. Olha, já disse Isaías, porque assim diz o alto sublime que habita acima da eternidade, cujo nome é o quê? E no alto e santo lugar habita. É este local que acontecerá esse evento, tá? Isaías ainda continua dizendo que ele é Deus forte e o Pai da eternidade. Então, acima da eternidade irá acontecer esse evento. Olha o que Paulo afirma, que em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado algo que é aonde? É aonde vai acontecer esse evento, o terceiro céu, né? Amados, o primeiro céu seria o espaço ocupado pelas aves, né, que voam. O segundo céu seria o espaço ocupado pelos astros, estrelas, que nós chamamos de universo. Terceiro céu seria o lugar da habitação de Deus e de alguns dos anjos e dos salvos, aonde acontecerá esse evento. Então, é de suma importância, eu na qualidade de cristão, nesse século 21, né, aonde a apostasia está tomando conta da igreja, aonde os crentes estão se apostatando na fé, aonde não tem mais aquele empenho, né, está chegando a hora da meia-noite, perto da meia-noite, diz que todas as virgens, tanto as prudentes como as loucas, dormiram. É o momento que a igreja está passando, né? Chegou ao meu conhecimento aí que uma igreja de determinada proporção grande aí, foi convidado um pregador e o pregador falou que a igreja brasileira está enfiada na política. Foi escoltado, tiraram do púlpito, tá? Não se pode mais falar muitas coisas em cima do púlpito. Tem que ser regrado. Estão querendo esconder a verdade. Jesus vem. Vem, igreja. E a igreja tem que entender o processo de santificação. Todos nós somos pecadores. Já disse aqui e volto a repetir. Além de sermos pecadores, somos uma fábrica de pecado. Eu sou o mais pecador daqui. Mas, através da fé em Cristo Jesus, nós fomos o quê? Justificado. Isso tem que trazer uma alegria dentro do nosso ser. Isso tem que alegrar a nossa natureza. Porque fomos o quê? Justificado. Esse é o primeiro processo. Esse é o grande amor de Deus. Ele aceita como você é, cheio de lambança, cheio de defeito, cheio de tanta coisa. Só que o que acontece? Aí você abre o coração para esse processo, né? E aí qual é o próximo processo? Regeneração. E a sua nova natureza vai nascendo, né? O que você deixava de fazer não faz mais, não porque alguém obrigou, a própria palavra entrou no teu coração e tirou isso. Aí o outro processo é santidade. Só que esse processo é você, exclusivamente você tem que querer.
Os outros dois processos não, é automático, porque o Espírito Santo te convence que você é um vil pecador. Então esses dois processos estão ligados, justificação e regeneração. Agora o terceiro processo, não, você já conhece a verdade. O terceiro processo, você, eu quero Cristo, eu quero se me encher de Deus. É você. E aí muitos não entendem, param nesse processo, ficam 100 anos dentro da igreja e é aquela vidinha de água de batata, né? Ou água de arroz, ou água de salsicha, né? Nem uma coisa nem é outra. Por quê? Parou esse processo de santificação. O processo de santificação é um relacionamento com o Espírito Santo, igreja. Tá? Então entenda que os outros eventos aconteceram fora desse local, né? Como na criação, Gênesis 1, tá? Mas além da igreja, outras pessoas também participarão. Quando digo outras pessoas, estou me referindo às pessoas que morreram antes de Cristo. Os santos do Antigo Testamento, os mortos martirizados na tribulação. Não na grande tribulação. Tribulação assim como foi a igreja primitiva, né, sendo os cristãos sendo mártires lá no Coliseu de Roma, em outros lugares, aquela coisa toda. Então, os amigos do noivo e da noiva participarão. E quem são esses amigos? A própria Bíblia vai responder. Ela tem resposta para tudo. Mateus capítulo 8, verso 11. Mas eu vos digo que muitos virão da onde? Do Oriente, do Ocidente. E o quê? E assentar-se-ão à mesa. Com quem? No reino do céu. Quem estará lá? Oh, que maravilha. Eu vou fazer a pergunta, mas todos vão dizer amém, que nós estamos no número preciso hoje, né? Quem estará lá? Oh, Jesus amado. Igreja, entenda, eu sei que isso é difícil, porque vivemos num corpo matéria, tá? Aprenda, já que você foi chamado para a graça, a mergulhar na graça. Aprenda a depender da graça. Aprenda a olhar para Cristo. A contagem de tempo é muito curta. É muito rápido, né? E nós enchemos o coração de tantas coisas. João Batista afirma que ele é amigo do noivo. Tá? Ao que ele diz. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que atende e ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Está dizendo que eu sou amigo do noivo. Então, os amigos do noivo também estarão nesse evento. Tá? Aí, amados, todos aqueles que morreram antes de Jesus e foram salvos, eles são os amigos da noiva e do noivo. Vamos imaginar que a boda do Cordeiro seja a segunda coisa que faremos no céu. Qual é a primeira, igreja? Não, qual é a primeira? Aula passada. Tribunal, isso, tribunal de Cristo. Então, após o arrebatamento, que é um evento, a primeira coisa que nós faremos na eternidade é tribunal de Cristo. Galardão, veste, aquela coisa toda, toda aquela pomposidade. Aí, o segundo evento será o quê? Segundo evento, igreja? Segundo evento, boda do Cordeiro, a ceia que nós fazemos aqui, entendeu? Imagina se um lugar que você vai comer e não vai engordar. Que coisa maravilhosa. É a Bíblia que diz isso. Vamos ser recebidos num banquete. Tá? Então vamos imaginar que as bodas do Cordeiro seja a segunda coisa que faremos no céu. Após o arrebatamento, primeiro seremos julgados no tribunal de Cristo. Segunda coisa que faremos lá é festejar com as bodas do Cordeiro. Você pode perguntar, pastor, quem ficará de fora das bodas do Cordeiro? Aí tem uma relação. Vamos lá. Em Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, vai dizer que os cães, os feiticeiros que prostituem. E aí, igreja, há um grande ressalva nessa palavra aqui, porque todos nós achamos que prostituição é apenas o que comete adultério. Não. Se você vive na casa do Senhor e está prostituindo a palavra, tudo aquilo que a palavra diz, você não está fazendo. Você é um prostituto. Tá? Então, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicídios, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu só coloquei a palavra cães para você entender. É vista também em Filipos, que é a mesma palavra grega, né? Em Filipenses 3:2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai da circuncisão. Então,
o cão ali está se referindo às pessoas que não levam a palavra de Deus a afinco. Paulo, em 1 Coríntios 6:10, ele ensina que não participarão das bodas também, se não vão herdar o reino, então também não participarão das bodas. Então ele diz assim, ó, não erreis. Eu acho muito bonito esse termo, não erreis. Tá? Por quê? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a lista. E se nós vamos aprofundar mais, a lista é grande. Por quê? Somos uma fábrica de pecado. A lista é grande. Mas o que mais chama atenção, estudando a Bíblia, eu coloquei essa parábola aí, eu achei bem interessante porque ela diz muita coisa. E eu quero compartilhar com a igreja essa parábola. Eu podia colocar uma relação enorme. Ó, amados, eu poderia colocar uma relação de versículos que fala de quem não participará das bodas. Porém, na minha humilde forma de ver e estudar a Bíblia, principalmente nessa geração, ficará de fora os que não entenderam a palavra perdão. Isso é de extrema, porque a graça, a base de toda a graça é o tempo que nós vivemos, foi inaugurado na cruz do Calvário, tá? O próprio homem que estava sendo condenado com ele se arrepende e a graça alcançou ele, o perdão alcançou ele. Olha, lembra de mim como entrar no paraíso. Sabemos que Dimas era um homem de 53 anos, era um ladrão, era um salteador, perante a sociedade, até os dias de hoje, era um sujeito que não valia nada, mas se arrependeu. Entendeu ali o que é o perdão. Então, eu vou dizer essa parábola e vamos comentar alguma coisa. Ó, há uma história que ilustra bem sobre o perdão de Deus para a humanidade, como muitos têm reagido. Após cometer um crime, um rapaz foi preso e condenado à forca. Sensibilizados, os moradores daquele lugar fizeram uma petição ao governador, suplicando perdão e anulação da sentença. O governador então considerou perdoá-lo, mas antes quis conhecê-lo. Disfarçou-se de pastor, colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia e, ao chegar à cadeia, dirigiu-se ao jovem prisioneiro e disse: eu tenho algo para você. Porém, a reação do rapaz deixou todos impressionados. Ele começou a esbravejar e a cuspir no suposto pastor e disse que não queria saber de nada e ameaçou bater no suposto sacerdote caso este não fosse embora. Depois de muito tentar, sem êxito, conversar com o infrator no intuito de entregar a carta de perdão para sua própria segurança, o governador, disfarçado de pastor, teve que ir embora. E ao sair, o carcereiro foi até o rapaz e, indignado, disse: você é um tolo. Estranhando a postura do carcereiro, o prisioneiro perguntou-lhe por que ele dizia aquilo. Então ele falou: aquele homem, na verdade, não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Mas você, orgulhoso, não quis ouvi-lo. E agora será condenado. No dia do julgamento, era costume permitir que os condenados dissessem suas últimas palavras aos presentes. Aquele jovem então disse: daqui a alguns instantes eu serei morto. Mas engana-se que pensa que a minha morte será por causa do crime que eu cometi. Na verdade, devido ao meu orgulho, eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Igreja, uma parábola simples. O Senhor sempre usou parábolas para poder ensinar, mas a gente tira muitas verdades dessa parábola. Porque coisa difícil no coração dos crentes do século 21 é a palavra perdão. E nós temos um Deus que ajuda. Nós temos um Deus que... Porque a postura da igreja do século 21 é igualzinho ao mundo. Há famílias que não se fala
há tanto tempo por uma briguinha tão boba que aconteceu em 1900 e bolinha. Ah, não há... Pastor, mas há casos que é difícil. Tudo bem, há casos que eu sei que é difícil. Mas seja suporte daquela pessoa em oração. Há pessoas que dá vontade de você conviver, no mínimo a 1000 quilômetros de distância? Tem, não vou mentir. Né? Nem todos os dedos da mão não são iguais. Tá? Mas o amor de Cristo tem que pairar nos nossos corações. Não adianta eu carregar a Bíblia e não entender isso. Amados, com muito carinho e temor, preste bem a sua atenção. O inferno não é um lugar para aqueles que erram. Que isso, pastor? Mas para aqueles que rejeitam e não entendem o perdão de Deus em Cristo Jesus. Você pode ter 100 anos de igreja. Se você não entender isso, e aí a sua mente está cauterizada, aí você está vivendo como uma pessoa que não conhece a verdade. Aí você está prostituindo a palavra. O inferno não foi feito para pecadores. O próprio texto vai dizer que Deus criou isso para os anjos caídos. Tá? Quem vai inaugurar esse lago de fogo serão Satanás e seus anjos. O inferno não foi feito, a região dos mortos não foi feito para homens, os seres humanos, não. Ninguém mais será punido com o inferno por conta dos seus pecados. Por quê? Cristo na cruz do Calvário rasgou essa cédula. Cristo na cruz do Calvário pagou essa ofensa diante de Deus. Agora nós somos justificados diante de Deus. Tá? Então o julgamento é para aqueles que rejeitam esse precioso perdão não merecido. Eu vi o obreiro Gala lendo ao Senhor, orando ao Senhor aqui, dizendo: Senhor amado, te dou graça por ter morrido na cruz do Calvário. Isso é um privilégio. Eu não posso ter isso como uma historinha. Não. Isso tem que ser marcante no teu coração todo dia. Você abrir os olhos, poxa, eu estou salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Você tem que ser eterna, enquanto você viver, essa gratidão. E a gratidão de hoje está se apagando, tá? Dentro das igrejas. As pessoas recebem e não são gratos. As pessoas hoje estão com a mente muito curta. Eu acho bonito quando o salmista vai dizer: olha, é que nenhum dos seus benefícios eu posso esquecer. O salmista, ao tirar o seu período de oração, de cântico ao Senhor, de louvor, ele olha, permita que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o maior benefício para nós, independente que Ele deu condições para você comprar uma casa, um carro, ou te curou, ou sabe o que Ele tenha feito, independente disso, seja grato. Não vive religiosamente dentro do padrão que talvez a religião criou, aquela coisa toda, aquele legalismo. Talvez há quanto tempo estamos diante do Senhor, não falamos mais língua estranha, não choramos mais, não sentimos a presença do Senhor, entramos e saímos dentro daquela legalidade. Cristo não é isso, igreja. Tá? Se isso está acontecendo, há um defeito de fabricação. Senhor amado, eu quero mais. Porque ano e vai ano e é aquela coisa. E a Bíblia diz que você tem que criar um relacionamento. O dia de ontem tem que ser melhor do que o dia de hoje. Há quantos crentes ficarão de fora por causa de não entender isso? O perdão de Cristo em nossas vidas. Tá? Então, às vezes, por que eu estou na igreja? Medo de ir para o inferno. Meu Deus, aí você está lascado. Você está lascado. Ele é amor. Também é justo. E ama todos aqueles que se arrependerem. Todos aqueles que querem chegar. Terça-feira é um culto diferente. É um culto que você pede para Deus abrir a tua mente. Eu quero entender o cristianismo. Eu quero viver o cristianismo. Eu quero ter mente de Cristo. Já cansei de dizer o meu testemunho aqui. Nasci e me criei no berço do Evangelho. Mas vim converter depois do meu casamento.
Era crente, ia na igreja, lia a Bíblia, jejuava, ia na escola bíblica dominical, tá? Mas aquele encontro mesmo, e é você. Senhor, a partir do momento que eu sei que eu passei pelo processo da justificação, passei pelo processo da regeneração, mas hoje eu quero esse processo da santificação. Eu quero ter um relacionamento melhor contigo. Eu quero que o Senhor seja a primícia da minha vida. Eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Tá? Porque parece, o que leva a gente a orar mais, a buscar mais, eu estou dizendo, estou me incluindo, é quando você está passando por certa privação, ou tribulação, ou processo, ou dificuldade, qualquer que seja, tá? Tirou da sua normalidade, a sua atitude talvez é igual uma pessoa do mundo que não conhece a verdade. Você vai dar legalidade à sua natureza humana. E planta na carne, vai colher na carne. Então, eu podia colocar aí, meu Deus do céu, uns 20, só na mente agora vem uns 20 versículos que falam da relação dos que não. Podemos usar a carta de Efésio, Colossense e várias outras cartas, Timóteo, tá? Para dizer das pessoas que cometem tal coisa e não entrarão no céu. Porque se estão cometendo, estão na carne. Plantando na carne, vai colher na carne. Tá? Então, é mais fácil sintetizar e colocar uma parábola dessa e dizer, olha, entenda o perdão. Viva o perdão de Cristo na sua vida. Essa parábola é interessante porque muitos foram até o governador, ele é um rapaz bom. Cometeu isso na hora da raiva, mas é um rapaz bom. O governador ficou sensibilizado, pegou uma Bíblia, foi lá, só que foi insultado, cuspiram, o cara não quis entender. Quantos estão com a Bíblia? Até leiam. Sabe quando eu comecei a entender um pouquinho melhor? Não é porque fui fazer teologia, não, igreja. É quando comecei a orar. Porque até então, era aquele cristão de oração de 5, no máximo 10 minutos, ótimo. Ah, pastor, eu oro muito na mente. Pô, legal, isso é bom, é excelente. Mas a Bíblia dá uma receita. Fecha a porta do teu quarto. É você e Deus ali. Pode ser o quarto da sua casa, pode ser qualquer lugar, pode ser um monte, pode ser qualquer lugar, mas você e Ele. Aquele momento particular, que você pode orar em voz alta, que você não pode orar com a mente, que você pode chorar, pode clamar, pode fazer, é você e Ele. Ah. E esses momentos, igreja, não é 10, não é 5 minutos. Mandaram uma coisa na rede que eu achei bem interessante mesmo. Um homem que falou uma oração com 3 palavras e surtiu um efeito tremendo. O profeta Elias: não vai chover. E o céu cerrou. Tá? Mas para que essa oração dele tivesse legalidade, uma oração de 3 palavras tivesse legalidade, quanto tempo esse homem ficava de oração? Lutero, o grande reformador, orava 2 horas por dia. Sabe o que é 2 horas de joelho orando? É assunto demais. Esqueci o nome de outro grande homem de Deus, que ele morava acho que, se não falha a memória, na França. E os mercadores moravam no centro, os mercadores moravam perto do local do mercado. Os mercadores abrindo os seus comércios 4 e pouca da manhã para receber mercadoria. Ele falou assim: esses homens já estão de pé para o seu trabalho matinal, então eu vou também orar. Então, 4 horas da manhã já estava de joelho. E se nós formos correr para trás, se nós formos analisar os crentes do passado, tá? Tinha uma comunhão totalmente diferente com a igreja da atualidade. Os crentes gostavam de orar. Os crentes, mesmo não tendo conhecimento, muitos eram analfabetos, gostavam de estar no estudo bíblico, gostavam de entender a Bíblia, gostavam de se aproximar de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você está aumentando a sua fé porque está ouvindo a palavra. Você deixou um tempo do seu dia, do seu afazer, para estar aqui para ouvir na palavra.
Ele é galardoador, Ele vai te ajudar. Tá? Só que você tem que praticar isso. Não adianta conhecer, ler a Bíblia. Aí, pastor, já li a Bíblia de capa a capa. Mas não entendeu, não pratica. Cruzei várias pessoas na minha caminhada que já leram a Bíblia várias e várias vezes, mas não pratica. É uma legalidade religiosa. Você não vê Deus na pessoa. Precisamos enxergar Deus nas vidas das pessoas. E precisamos nos encher de Deus. Precisamos chegar diante dEle com súplica. Sentir a presença dEle. Quantos e quantos estão, pode ser aqui nesta noite, que coloca o jeito e não sente mais nada. Às vezes ora até meia hora, mas nada. Nada muda. Será que a tua conversa não está errada? Será que o teu coração não está tão cheio da correria do dia a dia? Eu sempre gosto de refletir. Será que o meu comportamento diante de Deus e diante dos outros, se clonasse 100 ou 200 Barbosa, encheria essa igreja? Será que, como foi dito no domingo aqui, que Deus levanta cantores, pastores, presbíteros, e Deus levanta tudo. Só que adorador Ele procura. É o processo de santificação. Você tem que querer. Ele levantou o primeiro rei de Israel. Homem de, do ombro para cima, ele era o maior da nação. Então esse homem tinha o quê? 2,5 metros de altura? Vamos colocar assim? Porque todo mundo ficava do ombro para baixo do rei Saul. Então era um homem alto. Foi escolhido por Deus. Mas aí, Deus levantou para ser rei. Mas não sabia. Tinha um coração totalmente desregrado. Um coração que não entendia o perdão de Deus. Acabou morrendo. Aí Deus levanta um menino, pastor. E olha, pensa num cara que fez tanta... Ei, se botar ele ao lado de Saul, Saul não chega nem aos pés. Saul foi casado só com uma mulher só. Só com uma. Davi foi casado com 9. 9 mulheres. Entendeu? Davi, a última, ele ainda mandou matar o esposo dela. Um cara que servia de lealdade para ele. Falou, coloca a Uria no fronte mais pesado da batalha. Esse homem, os filhos se revoltaram contra ele. Teve 3 mortes por causa do pecado de Davi. Teve 3 mortes na sua família. Perdeu 3 filhos e uma foi devorada pelo próprio irmão. Então, se você olhar a vida de Davi humanamente, não há láurea. Não há, só que é um homem que entendeu o que é perdão. É um homem que diante de Deus se rasgava. Então não adianta você ter um padrão de vida excelente e não se rasga diante do eterno. Até olha, achei Davi segundo o meu coração. Se você olhar para mim, a própria Bíblia diz que Deus olhou para Davi e achou Davi segundo o coração dele. Mas esse homem casou com 9 mulheres. Esse homem mandou matar a Uria. Mas esse homem, quando chegava diante de Deus, rasgava. Ele dizia, olha, sou pobre, nu, pecador, aquela coisa toda. É o que está faltando muito nas vidas dos crentes do século 21. Se chegar adiante, se rasgar diante dele. Porque às vezes colocamos uma capa, acostumamos, olha, pô, vou à igreja, pô, aquela coisa toda, oh, meu glória a Deus, meu aleluia. Não, mas aí na essência, você está dando legalidade ao Evangelho. Na essência, você está se aproximando de Deus. Não importa, não, a falha que cada um tem, a sua falha aqui, cada um é falho, cada um tem. Eu estava dizendo para minha esposa, eu falei, Zana, Deus é bendito, tem ser humano que eu posso dormir dentro de um alambique. Nada vai me atrair. Posso, vinhedo, né? Faz uva? Posso dormir dentro lá no lugar que faz daqueles tonéis de vinho. Não vai me chamar a atenção. Nunca
nunca tive vontade de experimentar bebida alcoólica nenhuma. Agora tem pessoa não, que é o calcanhar dele daquilo. Ele não pode ficar muito tempo naquele negócio, não. O cheiro vai atrair. Né? Então cada pessoa tem o seu calcanhar de aqui, tem a sua fraqueza. Ninguém é perfeito. Se você é perfeito, é em lugar errado. Aqui é local para pessoas não perfeitas. Tá? Só que saia da inércia, saia desse padrão. Pastor, mas está legal assim, mas você pode ter um degrau a mais. Você pode se envolver mais com... Eu não estou dizendo envolver com as coisas da igreja, não. Estou envolvendo com o teu Criador. Tá? Amém, igreja? Vamos voltar ao estudo? Já está terminando? A rejeição do convite do Cordeiro. Vamos dividir esse tópico em 3 partes. Tá? O convite ao povo de Israel, a tragédia que o rejeitaram a Deus. Dá continuidade, por favor. E o rei convida a todos. Então vou responder essa pergunta com uma parábola bíblica. Mateus capítulo de número 22, verso 1, 4. E é uma das parábolas que mais chama a atenção minha. A primeira parábola que chama a atenção minha é Mateus 25, das 10 virgens. E a segunda é essa. A segunda é essa, ó. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-se em parábola, dizendo, olha, o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou ao seu servo a chamar os convidados para as bodas, né, que é casamento, e este não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. E eles, porém, fazendo caso, foram um para o seu campo. Que pecado tem aí? Quanto de nós alegamos, estou trabalhando. Eu acho interessante. Porém, ó, volta um pouquinho. Por favor, abaixa mais um pouquinho. E ele, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo. Foram trabalhar. Outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Olha os 2 itens. Campo e negócio. Não fala que foram para a prostituição, que foram beber, que foram jogar, que foram para a farra. Não. O texto está dizendo que ele negaram o convite, não aceitaram o convite pelo dia a dia. Campo, serviço, trabalho. Né? Deram a desculpa que todo ser humano dá para as coisas de Deus. Sempre é o resto. Outro para o seu negócio. Isso chama a atenção nessa parábola, porque nós estamos acostumados a entender e achar, não, olha, não, mas que pecado você ver e você atender o negócio no campo. Que pecado você ver atender os seus negócios, no seu ganha-pão, né? O que paga as suas contas. Não há pecado nisso. Só que eles utilizaram isso para não ir. Pastor, o que o senhor quer dizer no dia de hoje? Olha bem. Esse trabalho que o Senhor te deu, como é que você está relacionando com Ele? Você está colocando Ele acima dos desígnios de Deus? Vamos lá. E outros se apoderaram dos servos e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia que simboliza Deus, disto, ficou muito nervoso. Encolarizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ei, eram trabalhadores. Ei, negócio, eram empresários. Pessoa da alta, da partilheira de cima. E disse ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem
que não estava o quê? Trajado com veste de núpcias. Estava lá, mas não estava trajado. Eu disse-lhe, amigo, como entrasse aqui? Não tem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou em silêncio. Disse então o rei ao servo, amarrai o pé e a mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os chamados não entenderam o perdão. Não entenderam. Existe uma regra para que você se torne um adorador. Ele não levanta adorador. Ele procura. Dê legalidade ao teu coração. Fuja da capa da religiosidade, da aparência, e deixe ele te converter por dentro. Cria intimidade mais com ele. Viu? Então o convite do povo de Israel. Tem Mateus 24, 1,14, um certo rei celebrou as bodas do seu filho. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou no céu as bodas do seu filho. Num primeiro momento, aquele rei manda seu servo a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram. Porque estava o quê? Campo ou negócio. Né? Refere-se aos judeus que por muitos séculos não ouviram os profetas quando chamava eles para ir morar com Jesus. Até hoje o judeu não aceita a Jesus como Salvador, segue as leis e não desfruta do tempo da graça. A tragédia dos que rejeitaram a Deus é sempre uma tragédia, né? Por rejeitar a Deus, os seus filhos e o seu filho Jesus, o judeu vem enfrentando muito sofrimento. Ao longo do tempo eles sofreram com o cativeiro assírio, com o cativeiro babilônico, né? O cativeiro assírio 710 a.C., o cativeiro babilônico 605 a.C., onde amargaram a dor por causa da sua desobediência. Depois, já agora na era da graça, no ano 70 da nossa era depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações, né? Depois vem aí o período, não tão recente aí de 60 e poucos anos atrás, né, da Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus morreram de forma terrível. Até hoje Israel sofre por não reconhecer Jesus como Messias. Mas há um remanescente que será salvo. O apóstolo Paulo diz isso. Eu acho muito interessante. E ele diz, olha, Romanos 9, 27. Isaías exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo. Em Apocalipse capítulo 7, verso 4, 8. Ouvi o número do selado e eram 144 mil de todas as suas tribos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Rubens, da tribo de Gade, da tribo de Dan, da tribo de Azer, né, da tribo de Naftali, na tribo de Manassés, na tribo da continuidade, na tribo de Simão, né, Simeão, na tribo de Levi, na tribo de Zacá, na tribo de Zebulon, na tribo de José e na tribo de Benjamim. Então, dá um número aí de 144 mil. Pastor, o que é isso? Nós estamos trabalhando um assunto sobre as bodas. Isso é outra parte escatológica. O rei convida a todos. Na parábola das bodas, que nós acabamos de ler, né? O rei enviava convite a todos que pertencem ao seu reino. Porém, seus súditos não quiseram comparecer nas bodas. Estes que tiveram a liberdade de rejeitar o convite, refere-se a Israel. No entanto, na boda do Cordeiro, todos que rejeitam o convite de Jesus, como judeus e gentios que são excluídos permanente da presença da comunhão do Filho. Então, tanto judeu como gentio que somos nós, né? Mas afinal, pastor, quem são gentios? Todos aqueles que não são hebreus, que não são judeus. Todos nós fomos convidados, porém nem todos vão atender o convite, infelizmente. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que você possa entender. É um evento magnânimo. É um evento de proporção espiritual, além de tudo que já nós vimos na Bíblia. Só que o meu coração e o seu coração tem que agasalhar essas promessas. Pastor, eu não sabia, agora você sabe. Nós fizemos uma pequena introdução aqui, lemos vários versículos bíblicos de várias épocas, né, na construção do ser humano, aonde foi profetizado que isto irá acontecer.
E nós, essa geração está bem perto, por causa de uma geração onde tem dificuldade de obedecer, aonde a moral deixa de ser moral, o que era ético deixa de ser ético, o que a cada dia está se esvaindo. O ser humano de hoje, né, está muito promíscuo. O ser humano de hoje está muito só Deus para dar graça. Então, é esta geração que o Senhor Jesus virá. E a minha pergunta é: como que eu estou colocando essa ideia dentro do meu coração? Como que eu estou agasalhando esta ideia? Porque, amados, com seus olhinhos fechados, tu não leva nada. Nada. Tudo que a gente dá tanto valor, carro, casa, damos tanto valor, porque eu sei, tem que derramar suor para ter, não é fácil, né? A gente perde horas e horas de sono, aquela coisa toda, mas isso passa. Nas minhas orações, e eu estou na qualidade de ensinador aqui, pede que essa mesma garra que você tem para correr atrás do prejuízo do dia a dia, tenha essa mesma garra para as coisas de Deus. Igreja, quando eu vejo que um Deus anota até as lágrimas que nós derramamos, diz o texto sagrado em Salmo 56, que ele coloca dentro de um odre. Então, se ele preocupa, por mais que a mãe goste do filho, por mais que a mãe ame o filho, ninguém aqui tem uma gota do seu filho, a primeira lágrima, né, dentro de um recipiente guardado. Ninguém aqui tem. Por mais que você ame o seu filho, tá? A minha Bíblia vai dizer que... Então imagina das outras coisas. Imagina das outras coisas. Tá? Amém, igreja? Que Deus possa abençoar todos em Cristo Jesus. Quero agradecer a presença de todos, em nome do Senhor Jesus.